A Escritura Sagrada, uma relíquia imortal, desdobra-se diante de nossos olhos como um rio profundo de narrativas, fluindo desde o alvorecer da criação até o predestinado crepúsculo do fim dos tempos. Esses relatos tecem o manto da existência terrena em sua totalidade, uma proeza além do alcançável por qualquer outro manuscrito histórico. Fomos abençoados com a chave para o entendimento do desfecho do fim do mundo, um privilégio sem paralelos. A revelação sagrada não foi desvendada meramente para saciar a curiosidade humana, mas para preparar os corações para o que está por vir. A generosidade de Jesus, ao desvelar o que nos espera, é um tesouro imensurável. Enquanto nos aprofundamos nas palavras sagradas, um véu de mistério se adensa, guiando-nos por um caminho de descoberta e reflexão. E ao nos debruçarmos sobre as profecias mais uma vez, e uma pergunta grita em nossos corações através do silêncio: estaremos nós prontos para o que está destinado a se revelar nos próximos tempos? Frequentemente nos perguntamos se estamos vivendo nos tempos finais. Os últimos dias foram mencionados há 2 milênios na Bíblia e desde então estamos imersos neles. O marco inicial desses dias foi o Pentecostes, quando a primeira profecia se concretizou. Cada geração de cristãos deve permanecer vigilante para a volta do Senhor. A Bíblia, um farol de previsões, contém 735 profecias que proporcionam vislumbres do futuro. 1/4 de seus capítulos é dedicado à profecia. Surpreendentemente, 596 das 735 profecias já se cumpriram de maneira literal, representando uma taxa de acerto de 81%. Algumas dessas previsões foram feitas séculos antes de se cumprirem. A robustez desses números nos permite confiar que as 9 previsões remanescentes também se realizarão. A precisão das Escrituras é notável, evidenciando a infalibilidade das palavras divinas. Restam aproximadamente 20 previsões para que se tornem realidade antes do retorno de Jesus. Estamos atentos a cada uma delas, esperando para presenciar seu cumprimento antes do glorioso retorno do Senhor. Antes de anteciparmos o retorno do Senhor, Jesus nos instruiu a vigiar e orar. A ideia não é simplesmente olhar fixamente para o céu esperando sua aparição. Vigiar significa estar atentos aos eventos do mundo e identificar os sinais que ele nos proporcionou para nos prepararmos. Estes sinais são as pistas que nos guiam. Portanto, direcionamos nossa atenção ao capítulo 24 do livro de Mateus, onde os discípulos inquiriram a Jesus a respeito dos sinais de seu retorno. A resposta de Jesus à indagação dos discípulos foi direta e inequívoca. Devemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão clara. No livro do Apocalipse, encontramos uma exposição mais detalhada e abrangente, mas aqui ele nos oferece um resumo dos indícios que precederão sua chegada. Os discípulos buscaram Jesus em busca de orientação, e ele, generosamente, ofereceu insights sobre os eventos que antecederiam sua volta. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Ele prosseguiu: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar-se entre si. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade.
então virá o fim. Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, pois surgirão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui. Não acreditem, pois como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Nestas passagens, somos apresentados a uma série de revelações feitas por Jesus sobre os sinais que precederão a sua gloriosa volta. Dentre os sinais mencionados, 4 se destacam com uma clareza enigmática, servindo como faróis divinos que iluminam o caminho para o evento transcendental que é a segunda vinda de Cristo. O primeiro destes sinais, conforme exposto, é intrinsecamente ligado a desastres e convulsões, com ênfase particular nos terremotos. Os terremotos são fenômenos naturais que têm marcado a trajetória da humanidade ao longo de mais de 2 milênios. Esses abalos sísmicos que sacodem o solo sob nossos pés e reverberam através das eras são mais do que meras ocorrências geológicas. Eles são mensageiros de uma realidade maior, um prenúncio de mudanças cósmicas. A intensidade e frequência destes terremotos tem observado um aumento notável nos tempos recentes, uma tendência que, segundo as palavras de Jesus, está alinhada com a aproximação do fim dos tempos. Além dos terremotos, o cenário global tem sido palco de guerras e rumores de guerras. Atualmente, Israel está em guerra com o Hamas, trazendo as previsões bíblicas para mais perto da realidade e de se concretizar, bem como de fomes devastadoras que têm assolado nações e deixado rastros de desespero e desolação. Um clima descontrolado e o amor de muitas pessoas se esfriando, onde já não se valoriza mais o próximo, filho contra pai, nação contra não. Todas estas convulsões sociais e naturais não são incidentes isolados, mas estão intrincadamente entrelaçadas no tecido profético que delineia a trajetória para o retorno de Jesus. Jesus, com uma clareza e seriedade penetrantes, adverte contra a ilusão. Ele nos instiga a não sermos enganados pela aparência superficial destes eventos, mas a olharmos além, a reconhecermos o significado mais profundo e a nos prepararmos para o que está por vir. Ele nos alerta que estes sinais
longe de serem coincidências aleatórias, se intensificarão à medida que nos aproximarmos do fim, servindo como lembretes divinos da iminência de sua volta. Independente do que aconteça, temos que estar firmes na rocha que é Cristo, pois Ele nos amou e nos ensinou, e um dia estaremos com Ele na glória. Este foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Deus vos abençoe e até a nossa próxima jornada.